Seja bem-vindo ao canal Sonhos Entre Linhas. Nesse vídeo você encontrará do capítulo 69 ao 81, do livro Quincas Borba de Machado de Assis. Deixa o like e vamos para o livro. Capítulo 79. E por que não? Perguntou uma voz, depois que o major saiu. Rubião, apavorado, olhou em volta de si, viu apenas o cachorro parado, olhando para ele. Era tão absurdo crer que a pergunta viria do próprio Quincas Borba, ou antes do outro Quincas Borba, cujo espírito estivesse no corpo deste, que o nosso amigo sorriu com desdém, mas ao mesmo tempo executando o gesto do capítulo 49, estendeu a mão, e coçou amorosamente as orelhas e a nuca do cachorro, ato próprio a dar satisfação ao possível espírito do finado. Era assim que o nosso amigo se desdobrava sem público diante de si mesmo. Capítulo 80. Mas a voz repetiu, e por que não? Sim, porque não havia de casar, continuou ele raciocinando. Mataria a paixão que o ia comendo aos poucos, sem esperança nem consolação. Demais, era a porta de um mistério. Casar, sim, casar logo e bem. Estava ao portão quando esta ideia começou a abotoar, foi dali para dentro, subindo os degraus de pedra, abrindo a porta sem consciência de nada. Ao fechar a porta é que um pulo do Quincas Borba, que o viera acompanhando, fê-lo dar por si. Onde ficará o major? Quis descer para vê-lo, mas advertiu a tempo que acabava de o acompanhar até a rua. As pernas tinham feito tudo, elas é que o levaram por si mesmas. Direitas, lúcidas, sem tropeço, para que ficasse a cabeça tão somente a tarefa de pensar. Boas pernas, pernas amigas, muletas naturais do espírito, santas pernas. Elas o levaram ainda ao canapé, estenderam-se com ele devagarinho, enquanto o espírito trabalhava a ideia do casamento. Era um modo de fugir a Sofia, podia ser ainda mais. Sim, podia ser também um modo de restituir à vida a unidade que perderá, com a troca do meio e da fortuna. Mas esta consideração não era propriamente filha do espírito nem das pernas, mas de outra causa, que ele não distinguia bem nem mal, como a aranha. Que sabe a aranha a respeito de Mozart? Nada, entretanto, ouve com prazer uma sonata do mestre. O gato, que nunca leu Kant, é talvez um animal metafísico. Em verdade, o casamento podia ser o laço da unidade perdida. Rubião sentia-se disperso. Os próprios amigos de trânsito, que ele amava tanto, que o cortejavam tanto, davam-lhe a vida um aspecto de viagem, em que a língua mudasse com as cidades, ora espanhol, ora turco. Sofia contribuía para esse estado. Era tão diversa de si mesma, ora isto, ora aquilo, que os dias iam passando sem acordo fixo nem desengano perpétuo. Rubião não tinha que fazer, para matar os dias longos e vários, e as sessões do júri, a Câmara dos Deputados, a passagem dos batalhões, dava grandes passeios, fazia visitas desnecessárias, à noite, ou ia aos teatros, sem prazer. A casa era ainda um bom repouso ao espírito, com o seu luxo rutilante e os sonhos que vagavam no ar. Ultimamente ocupava-se muito em ler, lia romances, mas só os históricos de Dumas Pai, ou os contemporâneos de Feuille, estes com dificuldade, por não conhecer bem a língua original. Dos primeiros sobravam traduções. Arriscava-se algum mais se lhe achava o principal dos outros, uma sociedade fidalga e régia. Aquelas cenas da corte de França, inventadas pelo maravilhoso Dumas e os seus nobres espadachins e aventureiros, as condessas e os duques de Feuille, metidos em estufas ricas, todos eles, com palavras muito compostas, polidas, altivas ou graciosas, faziam-lhe passar o tempo às carreiras. Quase sempre, acabava com o livro caído e os olhos no ar, pensando. Talvez algum velho marquês defunto lhe repetisse anedotas de outras eras. Capítulo 81. Antes de cuidar da noiva, cuidou do casamento. Naquele dia e nos outros compôs de cabeça as pompas matrimoniais, os coches, se ainda os houvesse antigos e ricos, quais ele via gravados nos livros de usos passados. Grandes e soberbos coches! Como ele gostava de ir esperar o imperador nos dias de grande gala, à porta do paço da cidade, para ver chegar o préstito imperial, especialmente o coche de sua majestade, vastas proporções, fortes molas, finas e velhas pinturas, 4 ou 5 parelhas guiadas por um cocheiro grave e digno. Outros vinham, menores em grandeza, mas ainda assim tão grandes que enchiam os olhos. Um desses outros, ou ainda algum menor, podia servir-lhe às bodas, se toda a sociedade não estivesse já nivelada pelo vulgar cupé. Mas enfim iria de cupé. Imaginava-o forrado magnificamente de quê?
de uma fazenda que não fosse comum, que ele mesmo não distinguia por hora, mas que daria ao veículo o ar que não tinha, parelha rara, cocheiro fardado de ouro, mas de um ouro nunca visto. Convidados de primeira ordem, generais, diplomatas, senadores, 1 ou 2 ministros, muitas sumidades do comércio, e as damas, as grandes damas. Rubião nomeava-as de cabeça, via-as entrar, ele no alto da escada de um palácio, com o olhar perdido por aquele tapete abaixo, elas atravessando o saguão, subindo os degraus com os seus sapatinhos de cetim breves e leves, a princípio, poucas, depois mais e ainda mais. Carruagens após carruagens. Lá vinham os condes de tal, um varão guapo e uma singular dama. Caro amigo, aqui estamos, dir-lhe-ia o conde no alto, e mais tarde, a condessa, senhor Rubião, a festa é esplêndida. De repente o internúncio. Sim, esquecera-se que o internúncio devia casá-los. Lá estaria ele, com as suas meias roxas de monsenhor, e os grandes olhos napolitanos, em conversação com o ministro da Rússia. Os lustres de cristal e ouro alumiando os mais belos colos da cidade, casacas direitas, outras curvas ouvindo os leques que se abriam e fechavam, dragonas e diademas, a orquestra dando sinal para uma valsa. Então os braços negros em ângulo iam buscar os braços nus, enluvados até o cotovelo, e os pares saíam girando pela sala, 5, 7, 10, 12, 20 pares. Ceia esplêndida. Cristais da Boêmia, louça da Hungria, vasos de Sèvres, criadagem lesta e fardada, com as iniciais do Rubião na gola. Obrigada por terem ficado até aqui. Até os próximos capítulos.